Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bom, esse vídeo foi muito pedido pelas meninas lá no Instagram, né? De algumas meninas que me seguem lá, porque eu queria falar sobre rotina, né? Como vocês podem ver aí no texto. Eu queria muito conversar sobre isso de uma forma descontraída, sem peso, sem julgamento, sem certo ou errado, até porque eu não sou nenhuma profissional no assunto, mas eu acho importante a gente compartilhar as nossas experiências maternas e é para isso que eu tô aqui no canal. E uma dessas experiências é a rotina. Como criar rotina, o que é uma rotina, como fazer dar certo. E a gente se cobra muito, né? A gente, como mãe, a gente vive se culpando, se cobrando. E às vezes é desnecessário essa cobrança e essa culpa. Mas ela vai acontecer independente. A gente sempre tem esse instinto materno de se culpar, né? E se cobrar. Mas eu quero fazer esse vídeo para ajudar vocês, principalmente mães de primeira viagem ou mães que simplesmente tentam estabelecer rotina e não consegue e vive se frustrando porque olha outras famílias com uma rotina perfeita e fala, nossa, eu não consigo e tal. Então eu quero ajudar vocês, eu quero falar para vocês como foi a minha experiência em relação a esse assunto. Eu quero poder conversar com vocês sobre isso de uma forma totalmente tranquila, leve e saudável, tá? Então, eu ia falar sobre esse assunto, tudo que eu vou falar aqui, eu ia falar sobre isso lá no meu Instagram. Mas muitas meninas falaram: ah, seria legal você gravar um vídeo assim pro canal, explicando mais direitinho e tal. E eu falei: poxa, uma ideia bem legal, então eu vou gravar um vídeo mais, né, descontraído, conversando com vocês sobre esse assunto. E depois eu posso também gravar compartilhando com vocês a minha rotina com a Sofia, tá? Tipo, mostrando como que tá sendo. Apesar de que eu não acho isso muito legal. Não pra vocês, mas pra mim, porque eu tô numa fase que eu vou passar por uma transição, né? Uma transição, vamos dizer assim. Por enquanto ainda é só eu e a Sofia aqui em casa, mas daqui uns meses, daqui 3 meses vai ser eu, ela e o Júnior. E eu não quero muito me apegar ao que eu tô vivendo hoje pra depois eu não ter uma frustração futura, tipo, ah, poxa, eu tenho que dar conta da rotina da Sofia, eu não quero pôr essa pressão em mim, eu quero poder viver uma coisa de cada vez, eu quero poder é, fazer uma nova rotina sem me culpar pela rotina anterior. Não sei se vocês entendem, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse controle sobre a nossa mente, porque ela domina o nosso corpo. E é através dela que a gente consegue ter uma vida, né? Se a gente fica se jogando para baixo, a gente não vai conseguir se levantar e falar, não, bola pra frente. Então, eu tô falando isso porque a maternidade ela é sensível. Quem tem, né, filhos, quem passou por isso sabe o quanto ela é sensível para algumas mulheres. Claro que para umas, né, nem vê diferença nessa parte da sensibilidade, porque cada pessoa é única. Mas eu sou bem sensível, tipo, eu quero dar conta de tudo, eu quero tudo perfeito. E tá assim em termos errados. Então, por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês sobre isso, para ter uma leveza sobre esse assunto, poder ajudar vocês e também deixar essa reflexão para mim, tá sempre vendo e também lembrando, poxa, Giovana, volta para aquilo que você pensa, porque às vezes a gente tem algumas recaídas mediante algumas situações, tá? Então esse vídeo, a minha intenção é mesmo ajudar vocês e me ajudar também, porque é só uma reflexão, como eu falei, eu não sou profissional no assunto, mas eu leio bastante, eu gosto de me informar, eu gosto de tentar ver o que dá certo da teoria na prática, porque nem sempre é igual. Às vezes, na maioria das vezes, a minha opinião é totalmente diferente. Então, eu espero muito poder ajudar vocês e me ajudar também. Então, vamos lá. O que é rotina? Gente, pra mim, eu vou esquecer a parte assim teórica, livros, aquela coisinha linda, maravilhosa que todo mundo fala, que tem que ser assim, pronto, tá? Isso aqui vai ser tudo a minha opinião, a minha experiência, o que eu penso, como eu vejo, como eu faço. Então não tem certo e errado, não. Não é nenhuma receita pronta e muito menos estudada. É uma conclusão que eu fiz com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito agora e com o que deu certo pra minha casa, tá? Pode ser que isso dê certo na sua, pode ser que não, pode ser que você ache um absurdo tudo que eu vou falar, enfim. Opiniões, cada um tem a sua. Então, eu vou compartilhar a minha específica, tá? Eu penso que rotina, na verdade, é o que a gente vive todo dia. Então, assim, você acorda todo dia e toma café com leite e pão. Então, isso é uma rotina. Você tem a rotina diária de todos os dias ao acordar tomar o seu café.
Então, rotina é isso pra mim, sabe? Eu parei de ficar naquela noia de que rotina é horário, de que rotina é massacrante, porque na verdade ela é. Mas tem muitas casas que funcionam assim. A minha não funcionava. Eu tentava pôr horários pra Sofia mamar, pra Sofia dormir. Eu tentava pôr horário pra ela comer, pra ela jantar. E toda essa confusão de rotina só começou quando ela introduziu a comida, quando ela começou a introdução alimentar. Porque antes disso ela só mamava e dormia a hora que ela queria, normalmente de 3 em 3 horas, como qualquer bebê. Mas depois que começou a introdução alimentar, ela precisa almoçar, ela precisa jantar, ela precisa disso, ela precisa daquilo. E aí eu comecei a ficar maluca, porque eu falava, meu Deus, eu preciso pôr uma rotina. Eu não conseguia, porque eu não sei, a Sofia não aceitava nada. Eu colocava horários pra ela e ela simplesmente chorava e não queria. Então, tipo assim, eu falava, é o horário perfeito do neném almoçar é 11 horas. Eu tentava dar almoço pra ela esse horário e ela simplesmente não aceitava. Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Ela precisava dormir 11 horas. Então eu comecei a pensar, não, eu preciso pensar no bem-estar da minha filha, naquilo que ela quer. Então eu coloquei um dane-se pro relógio, eu falei, esquece relógio, mas isso, gente, depois de muito sofrimento, tá? Não foi tão rápido assim, não. Eu fiquei um bom tempo ficando chateada com esse assunto, tipo, nossa, rotina, 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 e eu lia sobre isso e eu via que isso era importante, que não sei o quê, até que eu comecei a aprender com umas blogueiras no Instagram e também aqui no YouTube sobre rituais. Então a gente não precisa necessariamente ter rotina, a gente pode ter rituais, a gente pode ter um ritual do sono, ritual do banho, ritual do almoço. É quando você prepara o ambiente para o que vai acontecer. Então quando o bebê sabe que você está apagando as luzes, é a hora de dormir. Então esse é um ritual. E acaba virando uma rotina. Então, sim, eu chamo que eu vivo de rotina, apesar de eu não seguir horários, mas eu chamo de rotina porque é uma coisa de você fazer todo dia, entendeu? Não é dentro da. Acaba acontecendo, engraçado que quando eu desliguei esse negócio de relógio, eu comecei a ser mais. Comecei a conhecer mais a Sofia, comecei a seguir ela. Falei, pera, eu tô sofrendo, ela tá sofrendo, então eu vou começar a sentir a minha filha. Por exemplo, eu vou ver a hora que ela quer dormir e vou fazer ela dormir. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que ela começou a fazer as coisas quase sempre no mesmo horário. Ou seja, eles têm um reloginho biológico deles ali, que ele vai funcionar. E aí você vai se adaptando no reloginho do bebê até que tudo, sabe, vai estabelecendo. Claro, dá pra trocar algumas coisas conforme ele for crescendo, por exemplo, a hora de pôr pra dormir. A Sofia gostava de dormir 11 horas da noite. Antes eu deixava, por quê? Porque era o horário que eu chegava da faculdade, eu queria ver ela. Então pra mim era maravilhoso ela dormir 11 horas da noite, porque assim eu podia ver ela, dar um beijo boa noite e ela dormir tranquilo. Só que agora eu quero que ela durma mais cedo. Então eu mudei. Agora ela dorme 9 horas da noite. Mas eu vou e faço o mesmo ritual. O mesmo ritual dela dormir 11 horas é o ritual dela dormir 9 horas. E é lógico que ela começou a acordar mais cedo. Antes ela acordava entre 9 e 10 horas, agora ela acorda às 7 e 8 da manhã. Mas, pra mim é melhor assim. Agora eu quero que ela acorde mais cedo, eu quero que ela durma mais cedo pra eu poder ter uma noite mais tranquila com ela, poder sentar e conversar mais tranquilo. Então, vai muito do sistema da casa, muito daquilo que você acredita e saiba, qualquer coisa você vai se esforçar. Para mim, essa questão do ritual que a gente cria e seguir o relógio biológico do bebê foi uma forma fácil que eu encontrei, entendeu? Uma forma de eu não ficar me frustrando, uma forma de não frustrar a Sofia naquilo que os outros falavam para mim que era correto. Porque no fundo, não era o que eu queria fazer. Então, quando eu comecei a refletir, analisar o ambiente, parar de olhar a vida do amiguinho e olhar a minha, falar, mas espera, não tá funcionando. Sabe assim, quando você olha pra si, olha pra sua casa e fala, não tá funcionando esse negócio, eu tenho que mudar isso. E quando eu mudei isso, quando eu comecei a pensar no bem-estar dela, no meu bem-estar, no bem-estar da minha casa, comecei a seguir os sinais dela, comecei a criar rituais, coisinhas legais, como eu queria que ela dormisse. Isso é com o tempo. E todas essas dicas que eu tô falando pra vocês, na minha opinião, só dá certo também de você criar ritual, de você criar, sabe assim, uma coisa bem rotineira a partir de 1 ano do bebê. Na minha opinião, até 1 ano, bebê, você tem que fazer o que ele precisa. Sabe assim, aquela coisa, ele tem as necessidades e você precisa atender todas elas? É meio que isso. Porque é difícil você controlar um bebê, entendeu? É praticamente, na minha opinião, com a Sofia foi impossível.
Eu sei que existem bebês muito bonzinhos que faz o que a mãe faz. Se a mãe faz dormir, dorme. Se a mãe dá banho, toma. Eu sei que existem casos assim, mas comigo não foi. A Sofia, se eu fosse, até hoje, se ela se sujou e eu vou dar um banho nela num horário que ela não toma banho, às vezes ela chora, porque ela fica, meu, o que tá acontecendo? Não era pra estar acontecendo isso, meu dia tá bagunçado. Ela fica irritada. Então eu prefiro lavar a mãozinha dela na pia, lavar o que tá sujo na pia, ao invés de criar um banho desnecessário que eu sei que ela não vai gostar. Aqui em casa ela só toma banho depois do almoço, antes do cochilo da tarde e depois da noite para dormir depois da janta. Então, ela já está acostumada, é o ritual dela, é a rotina dela. Mas essas rotinas, esses rituais só foram criados depois do primeiro ano de vida dela. Porque ela realmente era um bebezão, assim, até um ano, precisava muito de mamar, precisava de comer, precisava de dormir em qualquer horário. Então a gente também tinha uma rotina maluca por causa da minha faculdade, trabalho do Wellington. Então a gente tem que pensar na gente, sabe? O nosso bem-estar, a nossa família, e foi isso que eu fiz e foi isso que começou a dar certo. Então, rotina pra mim são rituais, sequências de fatos que acontecem todos os dias da maneira e da forma que a sua casa necessita, que você precisa, tá? Essa é a minha primeira visão. Então, assim, se você é aquela pessoa muito organizada, que ama relógio, que ama isso, tenta. Mas e se o seu bebê não aceitar, não fica frustrada. Vai em outras alternativas, entendeu? Vai em rituais, vai em rotina através do relógio biológico do bebê, que é, por exemplo, você sentir os sinais de fome, de sono, de irritação, que quando ele tá irritado, o banho pode ser que ajuda. Então, comece a sentir também o seu bebê, sabe? Não seja só egoísta de achar que o bebê tem que acostumar com a sua vida. Não, você também tem que se acostumar com a vida do bebê, sabe? É uma junção, o bebê conhecendo a mãe, a casa, e a mãe conhecendo o bebê também. A gente às vezes acha que não, o bebê tem que acostumar com a minha vida, o bebê nasce e tem que acostumar com a sua vida. Como assim? Entendeu? Você tem que acostumar com o bebê, ele também é um ser humano, ele também tem uma personalidade. E foi isso que eu percebi na Sofia. Até hoje, ela não gosta muito desse negócio de rotina de horas. Eu percebo isso nela. E é engraçado que pode ser que muitas pessoas não acreditem, mas eu também não sou de acreditar muito, mas eu achei engraçado. Que o signo dela é Gêmeos, e lá fala que Gêmeos odeia rotina. Eu dei tanta risada quando eu li isso, porque eu falei, caramba, então tá explicado, porque ela nunca gostou de rotina. Mas hoje a gente segue esses rituais que eu falei pra vocês. Vou tentar explicar rapidinho como é a rotina com ela. Ela acorda entre 7 e 8 horas, ela mama, depois ela come alguma coisa durante a manhã, ela come pão, ela come o que tiver, come uma fruta, uma banana, ela come cereal. Depois que ela come, lá para umas 11 horas, ela continua comendo, assiste desenho. Depois, quando é meio-dia e meia até 1 hora no máximo, ela almoça. Eu tenho que dar esse intervalo longo pro almoço, porque senão também ela não almoça. Se eu tentar dar almoço pra ela meio-dia, ela não come. Então, a Sofia, ela tem tudo isso, gente. E eu fui conhecendo a minha filha. Então, lá pra meio-dia e meia, 1 hora, ela almoça. Aí ela almoça, depois do almoço ela brinca um pouquinho se ela quiser, se eu sentir que não, ela já vai pro banho. Aí ela vai pro banho, toma aquele banhão bem demorado, brinca um pouquinho, sai do banho, já troca, dou mamar, ela dorme. Dá umas 4 horas e pouco ela acorda e a gente vai brincar, ela vai fazer outras coisas, ela come também, o que tiver, assim. Qualquer coisinha que eu vou dando pra ela, assim, fruta, ou é uma bolacha, ou é um pão, assim, o que eu achar melhor eu dou pra ela come, bebe bastante água, a Sofia bebe muita água. Ela toma suco também no almoço. No almoço ele sempre pede um suco, parece que já virou um ritualzinho, viu? Não gosto muito disso, mas acabou acontecendo. Mas ela bebe água, então isso me tranquiliza. E depois à noite ela janta, lá para umas 8 horas, ela também janta tarde. Aqui é tudo assim, gente, diferente, tá? Lá para umas 8 horas ela janta, depois da janta ela brinca mais um pouco, brinca bastante. Agora não mais porque ela tá indo dormir 9h30, entre 9 e 9h30 ela já tá deitada pra dormir, ela toma banho depois da janta, toma um banho, mama e dorme. E assim vai. Essa é a rotina. Quem criou essa rotina? A Sofia. Então, pra você ver como isso é engraçado, ela mesma mostrou pra mim que pra ela é legal assim, que funciona assim. Eu fui respeitando as necessidades dela. Claro, eu sempre também tentei encaixar um pouquinho ali melhor pra mim, então, igual eu falei pra vocês. Antes ela dormia 11 horas da noite, acordava 10 da manhã. Hoje eu mudei, ela dorme 9 horas da noite e acorda 7 horas da manhã, 8. Então, a gente também tenta fazer adaptações, mas essas adaptações, elas têm que ser dentro de um ritual. Eu precisei também antecipar um pouco a soneca, porque ela fazia uma soneca mais tarde para acordar tipo 6 horas, para aguentar até 11 horas. Então a gente passa por vários ciclos de mudança, né? Então a gente também precisa respeitar isso da criança e também precisa sempre encaixar.
É sempre importante que na hora que você for fazer qualquer mudança na rotina da criança, ela tem que ser devagar, ela tem que ser com calma e você tem que fazer tipo meia hora antes, vamos supor. Quer fazer a criança dormir 9 horas, você tem que começar a fazer ela meia hora antes até chegar nessas 9 horas. Com calma, porque senão também dá um baque na criança, o reloginho dela não entende e ela vai chorar, ela vai espernear, ela não vai querer. Às vezes tem mães que falam, meu filho só chora no banho, mas será que não é porque ele não quer tomar banho nesse horário e todo dia você tá ali enfiando ele no banho nesse horário? Então eu acho importante a gente também avaliar o bebê e avaliar a situação. Tem crianças que têm aquele, como se diz, pânico das 10 da noite e acaba chorando, gritando. Então eu acho que é muito interessante. Então, se você sabe que todo dia esse horário ele tem esse pânico, durma com ele até 10 horas, porque se eu tiver você do lado dele, eu tenho certeza que esse pânico vai passar. Então, depois das 10 você levanta e sai. Eu já fiz vários truques com a Sofia que super funcionam. Ela nunca teve esse pânico, mas eu já ouvi falar. Então a gente tem que estar sempre buscando alternativas que confortem os bebês, olhar para eles, respeitar também eles, sabe? Tipo assim, qual a necessidade dele, o que ele quer que aconteça, ele quer tomar banho agora, faz bem para ele, deixa ele tranquilo, senão não vale a pena o esforço, entendeu? Então eu sei que é tudo muito cansativo, mas a gente também tem que saber ter um olhar pacífico para a criança, carinhoso, com amor e saber respeitar as necessidades deles acima de tudo também, tá? E claro, a gente tem que introduzir a rotina da criança com a da casa, mas vai mudar da casa, não tem como. Mas é isso, já falei demais. O vídeo já até ficou maior do que eu imaginava que fosse ficar. Mas eu espero ter ajudado vocês, aberto a mente de vocês em relação à rotina. Então não se prendam muito ao certo ou errado. Vão tentando fazer adaptações naquilo que vai ser bom para sua família, que é o mais importante. Então assim, pega ideias e dicas de várias mamães, pega, é muito legal. Tenta aplicar na sua casa? Tenta. Se funcionar, legal. E se não funcionar? Tenta outra coisa, entendeu? Você tem que tentar aquilo que dá certo na sua casa. E é isso que eu faço sempre aqui. Eu sempre tô lendo algum livro, seguindo algum IG legal de maternidade, mas na hora eu até vejo, será que isso tudo que ela tá falando aí vai bater na minha família? Não vai, então eu nem tento, entendeu? Apesar de eu gostar, se eu vejo que não combina com a minha família, eu nem tento. Então eu acho que é isso importante, a gente saber reconhecer a pessoa que nós somos, a família que temos, e a vida que a gente leva que nunca vai ser igual da vida de ninguém. Então isso é muito importante. Eu espero ter ajudado vocês com essa reflexão. Se ficou alguma dúvida no ar aí, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no meu Instagram, que tá sempre aqui na descrição do vídeo do meu Instagram. E é isso, um beijo muito grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau. Ah, lembrando, o próximo vídeo provavelmente vai ser a rotina mesmo, de verdade, minha e da Sofia, pra vocês verem como funciona na prática, tá bom? Beijo e tchau.